Eu tive uma pequena ereção naquele momento. Nossa senhora. Editor, não sei o que fazer com essa fala. Irashaimase! Hajimarimasu minasan, konnichiwa, bem-vindos ao Otaku no Kisaten. Eu sou Yang Yu e na primavera de 2026 estarei que nem Gandalf, com o pau e a espada na mão. O quê? Eu tô um pouco confuso. Eu não entendi nada. O pau e a espada. Não é um só, é os dois. Gandalf estava com o pau e com a espada, não é verdade? Sempre. Daí é McKellar. Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso café. Aqui é o Mekomika e essa temporada eu não me decepcionei, porque eu não tenho tempo pra me decepcionar. Eu tentei não me decepcionar. Olá a todos, aqui é o Sou Sama. E na Copa dos Animes de Primavera, a Hiro Arakawa foi hexa. Olha! Olá, aqui é o Daisuke e aos 45 do segundo tempo parece que todos os animes resolveram acabar no meio da história e não sem fim. Eu vou protestar que os meninos estão fazendo piadas de futebol e eu sou aqui a típica que é nerd que entende porra nenhuma de futebol. Eu entendo muito menos. É isso aí, pessoal. Vamos para o episódio veredito da temporada de primavera. Vamos agora falar sobre tema de Copa, né? Então as nossas categorias vão mudar. Depois o Daisuke vai falar. Mas antes disso, vamos para os recados. Pra você que é novo aqui no Otaku no Kisaten, não se esqueça de nos seguir e interagir em todas as redes sociais. No X, Instagram, Threads, Blue Sky e agora também no YouTube, @Otaku no Kisaten. O Otakice está nos melhores agregadores de podcast, então a gente pede que você avalie com 5 estrelas na plataforma que você estiver escutando. Além disso, se você quiser ajudar a gente a continuar servindo, a gente também tem um Patreon que você pode colaborar a partir de $1, é patreon.com/Otaku no Kisaten. E se além de engajar nas nossas redes sociais, você quiser também interagir mais com a gente, você pode entrar na nossa comunidade do Discord, a comunidade Otakissa, que é gerida pela nossa maravilhosa host, o Mekomikan. Mas se ainda assim você for do e-mail, que nem eu, você pode escrever o seu recadinho para o otakissa@gmail.com. Estamos esperando as suas mensagens de carinho e de afeto. E se vocês tiverem interesse no Japão, sigam @podnipobr lá no Instagram, onde vocês vão encontrar toda a comunidade da podosfera nipo brasileira. Apoiem os novos criadores de conteúdo e clamem pela volta dos que pararam. Recados dados, sentem-se que a gente vai trazer o seu pedido. O veredito Daisuke, explica aí pro pessoal como que vai ser as categorias desse veredito de primavera. Bom, vamos lá. Como estamos em clima de Copa do Mundo, a gente resolveu premiar os animes da temporada de primavera com coisas relacionadas, né, ao que a gente tá vivendo aí na Copa. Então, na categoria pra gente eleger o melhor anime da temporada, vai ser o Hexa vem. Vamos ver se o Hexa vem. Na outra categoria, tão empolgante quanto o Brasil e Japão, quem acompanhou aí o jogo do Brasil e Japão ficou... né? Com um coração na mão. Exatamente. Aí a gente tem A Mão do Vozinha, que é um anime que a gente não esperava, ou não tava nas nossas apostas, ou a gente não achava que brilharia tanto assim, mas brilhou. Brilhou tal qual Cabo Verde. Tal qual Cabo Verde. E Sim. por fim, como nem tudo são flores, na categoria de decepções, que é o Todo Dia um 7-1 diferente. Mas aí a gente foca no coração e não no 7-1 do Brasil. Então, o Sou Samai tá muito mais atualizado que eu na Copa, hein? Eu acompanho todo dia a Copa, gente. A gente acompanha tudo pela Dia TV, a gente assiste o Camisa 24. Eu olho no Google mesmo, eu não tenho onde assistir os jogos, então eu fico acompanhando no Google as tabelas. Mas, eu tô assistindo então na Casé TV. Vamos deixar o Hexa pro final do episódio, né? Apesar de a gente já ter dado alguns spoilers aí.
E vamos começar falando o que foi tão empolgante quanto Brasil e Japão nesta temporada de primavera. O Meko. O meu é tão previsível, que é a continuação de Isekai no Birinoka, que é um dos meus queridinhos de Isekai, porque é um Isekai que não é tão emocionante, não acontece tantas coisas super emocionantes assim, mas esse foi um pouco mais emocionante que as temporadas anteriores, com a adição de novos moradores na vila, a vila se expandindo, filhos aparecendo e tudo mais. Existem agora homens morando na vila, que não era uma vila que não tinha homens, só tinha mulheres taradas e lagartos. Agora tem homens e centauros e outros tipos de seres vivendo. A segunda temporada, ela foi o que eu esperava. Quem lê o mangá consegue entender o que vai acontecer, né? Porque o mangá já saiu há muito tempo, né? O mangá já tá na... Onde? 14 mesmo? Eu não sei se terminou ainda. Eu tô ainda lendo no mais ou menos volume 11, assim. E passou tudo isso. Já tá muito mais pra frente do anime, mas foi tudo aquilo que eu esperava. O Yuri não gostou muito da animação. Não, a animação comparada com a primeira temporada caiu bastante. Eu não achei tanto. Eu não achei que caiu, tá? Isso é a opinião dele. E, assim, os takes de comida são sempre muito lindos e eles estão dando um pouco mais foco nos outros tipos de criação, não somente em alimentos. Então, foi bem interessante ver o mundo se expandindo do jeito que tá se expandindo. É isso, minha empolgação Qual dessa é esse Sekai que eu não lembro? É o cara que ele revive com poder de... Fazendeiro. De fazenda. Então, ele tem... ele tem uma ferramenta... enxada. Uma ferramenta mágica, que é uma ferramenta feita só pra fazenda. Ele se transforma em outras ferramentas. Outras ferramentas de fazenda, tipo enxada, arregador, não sei o quê. E aí, quando ele, por exemplo, ele tá cavando, se ele falar tomate, ali vai ser tomate. Então... Eu já sei qual é um apelido bom pra esse anime. É o Isekai Harvest Moon. Tipo, só que também... É o Harvest Moon com Arin também, né? Que ele, quando ele tava Harvest Moon. Harvest Moon, né? Não, você não faz o Arin, você Sim, fica com uma você pessoa só. pode escolher com quem namorar no Com Harvest quem? Moon. Não, então. Com quem? O Esse Isekai... esse aí é o seu Isekai. Explica comigo. O Isekai no Birinoka, ele é um rapaz do nosso mundo que ele vivia doente e morreu e foi pro outro mundo. Ele vivia doente e morreu, então ele não teve uma vida normal. Ele vivia no hospital. A vida dele era dentro do hospital, então ele não conversava com pessoas, ele não te conhecia, ele nunca casou e ele morreu com 30 e poucos anos de doença. E aí Deus falou pra ele: olha, sua vida foi miserável e você não precisava ter tido isso, então eu vou te dar um prêmio. O que você quer fazer? Ele falou: quero virar fazendeiro. Aí Deus mandou ele fazer uma fazenda no Isekai, entendeu? Só que ele veio com uma saúde de ferro, porque o Deus falou assim: você não merecia ter ficado doente, então agora você não vai mais ficar doente, você vai ficar uma saúde de ferro. Então ele não sente fome, não sente sede e ele tem um vigor extraordinário. Ele tem uma estamina... E aí, O vigor, eu sei bem como é. O vigor... O vigor é tão extraordinário que quando ele conseguiu a primeira esposa, ela falou assim: eu vou chamar a minha amiga pra morar aqui porque eu não tô dando conta. Mas nas palavras, no anime, eles não falam exatamente da conta do que, né? Mas no mangá, sim. Eles falam como é que é? Instinto, não. Como é que é isso? O seu mojo é infinito, então eu não tô dando conta. E aí, como é um mundo diferente, eles não têm a monogamia nesse mundo, entendeu? Aí ele... Por isso que eu falei. Pega geral. É um harém real, ele pega todo mundo, ele tem filho com todo mundo. Com todas as espécies. Menos com as árvores, porque as árvores não fazem nada, elas só ficam ali sendo árvores. Mas... Mas tem as centauros, elas queriam loucamente coisar com ele e ele que não quis. Meu Deus, gente. Por que o Meiko gosta desses animes? Não sei, cara. É sempre um Isekai louco, né? Na verdade, ele não biri, sabe o que é nobiri? Antigamente, esse tipo de anime, o pessoal ia jogar nas minhas costas, né? Mas, né? Não, é verdade. O Otakissa mudou nos últimos anos. Fica a dica aí. Ela tá falando muito de não monogamia. Sério. O que é non-biri? É uma vida... Ficar de boa. De boa. Esse é o Isekai non-biri noka, que é o Isekai de fazenda que tá de boa. O cara tá ali de boa. As mulheres vêm até ele, a culpa não é dele. Ou seja, non-biri é eufemismo pra suruba. Segundo o meu... Vamos passar pro próximo. Sempre sou eu que trago o assunto da suruba, né? Gente, eu só tava falando do fazendeiro. Vocês vocês perguntaram por quê. Eu só fui explicar. Mas eu recomendo pra quem gosta de mídia. Não aparece suruba, não, gente.
Então fala aí, Sousama, qual é o seu Brasil e Japão? Não teve suruba nesse anime, tá? Por Não quê? teve nada. É um anime vanilla. É uma história vanilla, muito bonita, muito fofa, tá? Que é Gambare Nakamura-kun, ou Força Nakamura-kun, que basicamente, né, a gente já falou sobre isso, conta a história do Nakamura, que é um jovem gay que tá lidando aí talvez com seu primeiro amor de escola, e mostra todas as desventuras dele tentando, né, se tornar amigo do seu alvo amoroso. Do seu interesse amoroso. Pronto, é o que eu desaprendo a falar as coisas, né? E, gente, Nakamura-kun é muito gostoso de assistir. Começa que ele é uma série super acessível. Eu acho que mesmo as pessoas que não gostam de BL vão gostar de Nakamura-kun, porque é basicamente uma comédia romântica. Com cara de rama. Com cara de rama. Cara de piadas rama, verdade. Estilo rama, inclusive. Aquela coisa meio exagerada e tal. É meio nonsense às vezes, né? É bem legal. E ao mesmo tempo é super fofinho. E o que eu mais gosto é porque eu acho que existem mensagens nesse anime que elas são muito bem colocadas e elas não são expositivas. Primeiro de tudo, tipo, Nakamura é um menino gay no Japão e claramente num ambiente que não é normal ser gay. Então já temos aí uma semelhança, né, com a realidade, né? Então ele tá lidando com todas essas questões de ser um jovem adolescente gay no Japão, gostando de um menino da escola. E aí tem uma parte da série que eu não vou dar spoiler, que eu quero que vocês assistam, que ele passa por uma pequena crise, e aí é uma cena que ela só mostra ele andando na rua e observando as pessoas. E eu achei essa uma das cenas mais ricas que o anime trouxe, porque significa muita coisa e ela não é nem um pouco expositiva. É uma cena que você sente de uma maneira sutil, sabe? Uhum. Que não precisa se explicar necessariamente. E eu acho que muitas vezes as pessoas que não entendem como é uma vivência LGBT, eu acho que esse tipo de narrativa, inclusive, ajuda a criar uma empatia de entender muitas vezes o que pessoas LGBT passam, o que elas são negadas, muitas vezes, tipo, de viver um amor na adolescência, por exemplo. Uhum. Então eu acho que Nakamura-kun foi um anime grandioso, que entregou do início ao fim muitas risadas, mas também muito drama, muito amor adolescente, muita empatia. Então eu acho que entregou tudo e eu recomendo pra todo mundo, tipo, de olhos fechados. Vai com força, Nakamura-kun. Vai com E força. o penúltimo episódio foi muito sofrido. Foi muito... Eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal, porque foi um gatilho muito grande pra minha vivência como, né, jovem gay. E eu só me aliviei quando eu assisti o último episódio, que aquilo trouxe um pouco de conforto, porque realmente foi difícil. Isso é até engraçado, porque, tipo, eu não tive uma vivência de jovem gay, porque eu não sou gay, eu sou bissexual. Então, a minha adolescência foi ok nesse sentido, sabe? Eu não sentia como se nada me fosse negado, que eu não pudesse viver nada. Então, esse penúltimo episódio foi bem interessante, porque eu consegui ter um entendimento que eu não tinha, sabe? Então, eu não fiquei gatilhado, que nem o Daisuke, e foi até uma coisa que depois a gente dialogou. Por que ele tinha ficado tão gatilhado nesse episódio? Então, eu acho isso muito interessante, né? E como eu falei, ele cria uma empatia, ele traz uma visão que muitas vezes, se você não viveu, você não consegue entender. Eu acho que até os detalhes que ele tem nesse anime, tipo, até coisa besta de adolescente, sabe? Tipo, tem aquele romance, uma cena que me chamou muita atenção, dando spoiler, mas, né, é a parte que ele fala assim, eu posso, tipo, cheirar a camisa do menino que eu gosto, né? E aí ele cheira e vem aquele cheiro de suor e ele fala, quem gosta dessas coisas? E são coisas bestas que você vai descobrindo à medida que você vai crescendo, porque tem esse romancismo de dizer que as pessoas têm esse feromônio, que não sei o que, e nada mais é do que um moleque suado, né? Assim, um moleque de adolescente suado fede, adolescente principalmente, né? Eles têm um cheiro diferente. E aí eu achei isso muito bonitinho igual o Hirose-kun. E nem era o foda do Hirose-kun, né? Então, esse é o detalhe.
Você tá dando muito spoiler já. E é um negócio, assim, que é engraçado, essa parte é engraçada, porque é umas piadas discretas de coisas simples do dia a dia, sabe? Mas que dá pra você entender o porquê que tá acontecendo e por que ele pensou que aquele negócio ia ser bom, mesmo e descobrindo por quê. Você ri porque você descobre que... Porque você, como adulto, você sabe que aquilo é idiota. Mas aí você vê o adolescente fazendo e você ri porque você sabe que aquilo é idiota e o cara não sabe. E na medida que ele descobre, você fala, eu sabia que você ia achar ruim. E é legal que eles... essa visão que eles mostraram desse mundo é muito realista. Não é um anime fantástico. Tipo, anime romântico, normalmente eles têm esse negócio de vai ser... Aquele caminho vai ser traçado certo, né? E não tem aquilo nesse anime, né? Não existe um caminho certo. Existe um caminho pra vida adulta, que é o que eles estão tentando atravessar devagar. E eu achei isso muito legal na Nakamura-kun. O Yuri não gostou muito, né? Não é que eu não gostei, é que... Você não gostou do Nakamura? Eu não gostei do personagem. Não. Pra mim... Amor, ele não acha você homofóbico de verdade, ele tá me... Acabou o mês do orgulho, ele vem com homofobia já. É só, gente, cancelem Yanryu. Vamos todos pro Twitter xingar o Yanryu. O que mais, tipo, eu não gostei no Nakamura foi a personalidade dele. Não porque ele é gay, mas é mais a personalidade. É porque ele é muito moleque usai de colégio, sabe? Tipo, meus Mas alunos. é isso, ele é um virgão. Sim. Idiota. Sim. Você se identifiquei com ele, pode parar. Talvez eu me identifique com ele. Talvez eu fosse assim também. Não sei. Eu tenho que dar mais chance pro Nakamura. Eu vou assistir de novo. Tem mais uns animes. Não, eu vi quando a gente tava assistindo que você odiou o Nakamura, não os outros personagens. Os outros personagens nossa, tava o Hiroshi, pra mim, ele é, ó. Eu acho que é porque gera uma auto-identificação e aí o gatilho dele vai por outro lado. Talvez, não sei, quem sabe. Mas acho que, assim, pra encerrar o Nakamura-kun, eu acho que vale dizer que a gente falou muito da profundidade, mas ele é um anime extremamente divertido de assistir. Desde que eu li o mangá, pra mim, ele é rama gay. Como o Sousama falou, ele tem muita... A identidade visual dele lembra muito Rama, inclusive lembra bastante esse Rama mais novo, né? O remake do Rama. A paleta de cores, as piadas, até os tipos de piada de humor físico do Rama são muito parecidos. Quanto ao clima do anime, quem gosta de Rama dê uma chance de Nakamura-kun, porque é o Rama sem luta. Sem luta, gente, não tem luta. É as tropes, as piadas, né? Mas é muito bom, gente. Mas então acho vamos que lá. é isso, então bora. Vou falar de Kill Blue, foi um anime que me empolgou muito nessa temporada, e olha que ele tinha uma missão muito... Era muito difícil dele fazer isso, porque agora eu posso falar, porque meu nome está lá. Eu trabalhei na dublagem, né, na localização de Kill Blue, estava envolvido no projeto, então eu assisti cada episódio muitas vezes. E todas as vezes que eu assistia o mesmo episódio, eu gargalhava as mesmas partes. O Kill Blue é um anime, é um novo anime do mesmo criador do Kuroko no Basket, mas ele lembra muito Reborn. Ele tem um humor, um tipo de história muito parecido com Reborn, assim, que é escolar, com assassino, nonsense, uns personagens bizarros, é um adolescente chupando chupeta. Eu acho que, em vez de Reborn, ele lembra muito Sakamoto Days, na verdade. Da estrutura do Sakamoto. É uma mistura, eu acho. Eu pensei em Conan. Meio tentei Conan sim. também. Quando eu tava assistindo, eu falei, putz, esse aqui é o Conan todinho. Inclusive tem uma piada com Conan no dos episódios. Tem várias referências, tem inclusive. Várias. Tem referência de Kimetsu, referência de Conan. Referência de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, eles trazem várias referências, né? Sim. E assim, o ruim da época atual que vivemos é que não podemos ter uma nota de rodapé explicando a referência. Porque, tipo, teve uma referência que eu só percebi que foi referência do Ghost in the Shell, porque a gente tinha assistido, não tinha muito tempo, o filme do Ghost in the Shell. Durante o filme do Ghost in the Shell, o Daisuke me falou dessa referência, e aí quando a gente assistiu o Kill, essa fala é de lá, né? E uma nota de rodapé ia ser tudo. Eu tenho saudades da época em que nós tínhamos nota de rodapé, avisando de todas as referências no anime. A época de JBC e o pessoal de fansub botando os rodapés. Fansub.
Mas é isso, é um anime extremamente divertido e ele é um anime que muitas pessoas, quando vão assistir ele, vão com o pé atrás porque tem muita possibilidade de dar merda. No sentido de, é um homem adulto que volta a ser criança, vai pra escola e ele acaba virando namorado de mentira de uma menina da sala dele. Então, tem tudo pra ir pra um caminho muito Olha aí, outra referência, Mushoku Tensei. Não, mas o anime, ele sempre que ele parece que tá indo pra esse caminho esquisito, ele resolve isso. Ele, tipo, o Juzo, ele tem muita consciência de que ele é um homem de 40 anos. Ele em nenhum momento enxerga a Noren como um interesse amoroso. Pra ele, ela é uma representação moleca da filha dele. E ele cuida dela como se fosse a filha dele, sabe? E então, todos os momentos que pode parecer que isso vai pra um caminho, ele, gente, pelo amor de Deus, não quero isso. Ele mesmo fala, eu sou um velho. Essa menina tem idade pra ser minha filha, ela é uma moleca. Em vários momentos, é uma pirralha. Inclusive, quando ele começa meio que porque ele começa a se envolver com aqueles adolescentes, né? E se virar amigo mesmo. E aí, chega um momento que ele vira e fala assim, gente, o que eu tô fazendo? Eu sou um velho de 40 anos, desculpa. Mas eu sou um cara de 40 anos. O que eu tô aqui, né? Indo num date num double date com os adolescentes, sabe? Então, ele é muito consciente e é isso. Tem momento que tem piada, porque ele é um cara de 40 anos, meio machão, então ele é meio machista e o anime trata do machismo dele dentro da história, problematiza o machismo dele dentro da história. Então, inclusive, traz uma reflexão pra ele, porque o casamento dele acabou. Então, ele reflete sobre as coisas erradas que ele fez durante o casamento dele e ele deixa isso claro. Nossa, se eu tivesse percebido isso antes, talvez eu não teria perdido a fulana de tal. Então é interessante. Vamos usar essa palavra, mas de uma maneira positiva. Ele é woke, no sentido que ele é consciente. Mas ele também não é... Ele não milita. Não milita. Ele é um anime que ele reflete sobre as coisas que ele tá trazendo. Exatamente. E é isso, gente. Que o Blue, assistam. Está em todas as plataformas de streaming possíveis, com dublagem em português. A dublagem tá muito boa. Posso garantir que ele não é suspeito pra falar da dublagem. Não, mas o pessoal elogiou muito. O elenco tá muito legal. E é o que eu falei. Eu assisto o mesmo episódio umas 4, 5 vezes. E todas as vezes eu rio de gargalhar das mesmas piadas, porque são muito boas. Então, se você tá em crise de casamento, é só você virar um adolescente e ir pra escola. Resolve todos os seus problemas. Então vamos lá pro meu Brasil e Japão. Como eu falei na minha frase lá, eu vim preparado com o pau e a espada. Vou falar de Tsueto Tsurugi no História, que teve aí sua segunda temporada. Eu comecei a assistir História recentemente. Eu não conhecia o História. Eu vi um influenciador de anime no Brasil que recomendou ele. Eu dei uma chance pra ele. E eu me apaixonei por esse anime. E essa segunda temporada foi muito legal. Foi tipo o exame Chunin, né, da escola, né, ele tentando subir a torre, né, que a história conta, tipo, no mundo de magos, onde tem os 5 magos fodões lá, e um dos magos fodões é amiga dele, né? A amiga do protagonista, e esse protagonista, ele não consegue usar magia, só que ele tem um poder diferente, que a gente não sabe o que é ainda, né, agora, nessa segunda temporada, ele acaba ganhando pontos para ele poder virar um cavaleiro de alto escalão, para poder entrar nessa torre, para ele poder encontrar com a amiga dele. E eu adorei, assim, a parte de luta dele é muito legal. Ele tem um poder secreto? Ele tem, tipo, um poder secreto, porque ele é, tipo... Ele é o elo entre os anões e os magos. A gente começou a assistir a primeira temporada, a gente não terminou, tinha alguma coisa assim mesmo. Né? Só que os anões nesse universo sofrem preconceito, né? Isso. Nesse universo só? Porque eles não têm, como eles não têm magia, pros magos, eles só são trabalho braçal. Como toda civilização, se a pessoa é um pouco diferente, e aí você né? descobre que nesse mundo onde eles estão parece numa doma, que essa doma protege deles de uma calamidade, por isso que existe esses 5... Os 5 magos, né? Os 5 magos fodões. E mais um mago que é o mago
rei lá que controla tudo. Mas aí tem alguma coisa que essa doma tem uma data de validade, né? E aí isso, e eles por têm isso estar que cada uma vez preparados. por ano eles têm que fazer um ritual pra postificar essa doma de novo. Desculpa, eu lembrei da Doma. Sabe o que eu lembrei? Do Simpsons. Do filme do filme, Simpsons. né? É, que eles colocam Esse a Doma e filme é muito botam bom. os É prêmios. praticamente isso. E aí, o objetivo dos dois protagonistas é um dia eles poderem sair dessa doma e ver o verdadeiro céu, porque tudo pra eles é meio que artificialmente feito por magia. É Shingeki. Praticamente o Shingeki no Kyojin, né? Tipo, o Eren falando, ó, Mikasa, quando a gente resolver Vamos ver tudo o mar. isso, a gente vai poder ver o verdadeiro céu, né? E eu gostei pra caramba, tô muito empolgado, já anunciaram a terceira temporada, que provavelmente vai vir o ano que vem, ou 2028. Então, tá aí minha recomendação. O History é muito bom, gente. Vale muito a pena, pra quem gosta, tipo, de shonenzão mesmo, eu recomendo. Eu tenho só um comentário, porque o História, eu achei interessante que ele fez bastante sucesso no Ocidente, Brasil, Estados Unidos, inclusive, mas eu sinto que aqui no Japão ele não é tão popular, né? Tanto que me surpreendeu, porque eu vi muitos influencers de fora falando de História, assim como o hit da temporada, né? E aqui no Japão a gente não viu tanto se falando em História. Eu achei isso também bem interessante. É porque eu acho que o estilo de shonen que o História não pega muito o pessoal daqui, sabe? E o pessoal daqui tá querendo uma coisa muito mais relacionada a ReZero, né? ReZero teve muitos episódios dessa temporada que eles foram muito bem avaliados, né? Não tem waifu nesse Reserva anime aí? sempre, né? Tem, o waifus tem, mas tipo, o Will, pelo menos na primeira temporada, ele tem um super amigo dele. Tanto que, tipo, é meio questionável esse super amigo, porque eles falam que ele toma banho junto. Ele me interessou um pouco Não, mais. mas dá pra porque- ver que o amigo dele é meio baitorinha por Sim. ele, inclusive. Mas ele leva o amigo dele na amizade. E, tipo, a menina também, que é da classe dele, ama ele, quer ficar com ele, mas ele só tem olhos pra essa amiga dele, amiga de infância dele. Então, tipo... Sabe aproveitar a vida. Esse povo tem que entrar no mundo dos meus animes pra entender o que é Da bom na não vida. monogamia. O que eu gostei do History é que o History, ele te dá muito aquela vibe de Naruto, sabe? Que é um carinha que não tem o poder, que ele quer se provar pra todo mundo, sabe? E no final ele é herdeiro. No final Não, ele mas o Naruto tem o poder, ele não tem o amor das pessoas. Mas ele é mais um conquista. Asta esse. Mas é mais ele um Asta do Black não. Clover. Pode ser também. Pode ser. Tem um Asta também, né? Como referência. É isso aí. Essa aí é a minha recomendação. O Historia, assistam 2 temporadas, terceira temporada chegando. Só antes da gente ir pra próxima categoria, que o Ryuji falou da terceira temporada do História, e o Kill Blue também já teve segunda temporada anunciada. É Arrasou. isso aí. Então vamos pra próxima categoria. A Mão do Vozinha, a categoria dos animes do azarão, né? O anime que a gente não sabia muito o que esperar, Não tava esperava no nosso radar, mas a gente gostou bastante. Então, acho Isso. que vai começar agora vai ser a Umeko e o Yanryu, porque o anime deles é o mesmo. Vamos lá, então? Então, né? Quem é o Cabo Verde de vocês que surpreendeu, eliminou todo mundo. Não Só tava na faltou nossa eliminar a... Meu Deus! Argentina. Argentina, isso. Mas porque a Argentina não foi honesto, né? Que todo mundo tá falando aqui. Nossa, nem vou falar de copo, senão vai ficar aqui o tempo. Eu não entendo essa referência deles. Eu li a categoria e fiquei, não entendi o que é pra falar. É o goleiro que tem 40 anos do Cabo Verde. O cara 40 anos? é um Ele é um monstro. aí. Idoso. Eu tenho 40 anos. Segundo o Kill Blue, ele é idoso. Pois Eu é. tenho 40 anos, eu sou uma idosa. Então vamos lá, vamos falar aí do Marriage Toxin, né? Que é um anime que tava fora do nosso radar. Tava É no um radar? Não, tava fora Foi porque minha ele não recomendação, era. agradeço. Tava no radar do Soul-sama. Eu fiquei interessada por causa que o Soul-sama fez uma observação. Um pequeno detalhe desse anime que me fez assistir, né? Vocês já devem esperar o que é, É né? a nossa CDzinha. CDzinho. Esse desenho. Crossdresser, amor.
Mas assim, Eu aprendi com a Vanessa Wolff, socorro. É a nossa CDzinha. É, a nossa CD. Mas o que me chamou muita atenção no Marriage Talks foi a estética dele. Ele lembra muito a muito estética bonito. do Zombiaco, né? A estética bem colorida. Pelo menos na parte da opening dele, ele mostra muito isso. Eu gostei muito do mundo que ele criou, né? Tipo, das famílias de assassinos, né? Não existe só família de assassino, assim, de ninja, não sei o quê. É família de assassino de elementos. Tem um né? motivo pelo qual ele sabe lidar bem com veneno. É isso que eu... Mas não foi isso que me interessou, né? Foi a CDzinha. Foi a CDzinha. Mas assim, o que eu gostei. Como eu tava falando com o Yuri esses dias, a gente tava assistindo o final esses dias, né? E eu falei pra ele, uma das coisas que eu achei muito interessante foi o detalhe do começo. Foi bem o começo, ele falando da irmã dele que é lésbica, né? E eles não colocarem isso como um problema mesmo sendo um shonen, né? Não foi um problema eles referirem ela como ter uma namorada, isso aqui não é spoiler, porque foi o primeiro episódio. E a irmã do protagonista, do Ricardo Guerreiro, meu Deus, o nome dele é horrível. Guerreiro. A irmã dele ser lésbica foi um negócio que foi pontuado pelo qual ele quer se casar. E eu achei isso muito legal, porque é um detalhe que eu não esperava de um shonen, sabe? Ele quer justamente proteger o relacionamento da irmã dele. Da irmã. A irmã dele já está num relacionamento estável, só que com outra mulher, ou seja, ela não vai poder dar um herdeiro pra família. E ele Isso. arrumou uma CDzinha, ou seja... Não Essa tem um família tá herdeiro, morreu ali. Mas o anime, assim, ele é melhor, como eu falei, ele é muito melhor do que eu esperava, porque apesar... O que me interessava era a CDzinha. Que ela é muito fofinha, gente, ela é um amorzinho de pessoa. Mas a história toda, ela é muito interessante, ela é muito rica, os personagens não são rasos, como você espera de um anime de porrada, sabe? Eles têm o motivo pelo qual eles estão fazendo alguma coisa. Nossa, o amigo dele, que é o assassino dos insetos, putz. Ah, ele é muito fofinho! O casamento. O O casamento dele é Nossa, o muito episódio legal. do casamento muito bom, gente. Sério mesmo. E aí eu tava falando com o Yoryu, né, que na hora que a gente tava assistindo o final da temporada, que eles estavam, não vou dar spoiler, mas eles estavam falando com os pessoal que cuida, são os Dobutsukai, o pessoal que doma os animais. Eu estava sentada no sofá com um monte de gato em cima de mim. Aí eu virei pra Yoryu e falei assim, eu sou Nekotsukai, ele falou sim. Aí eu fiquei olhando pro gato e falei, então, eu acho que é o contrário dele, ele falou, sim. O gato é a Tsukai do humano. Porque ele me escraviza, né, mas eu faço tudo que os gatos Mas mandam. assim, coisas pontuais que eu gostei muito foi o episódio do casamento do assassino do inseto. Eu acho que eu gostei mais, além do casamento, é como que eles se conheceram, apesar de eles serem de família de assassino, o cara do inseto, ele tava abaixo dele, né? E o que eu gostei é que o Ricardo, ele não via o amigo dele como se fosse um buca, né? Um subordinado. Ele sempre via as pessoas De igual pra igualmente. Ele só queria fazer o trabalho dele, ponto. Tipo, Só- é esse o ponto. Ele não ligava pro status da pessoa, ele não liga pra nada. Ele só queria trabalhar e era esse o motivo. E E o que eu gosto dele também, do personagem do Ricardo, é que, tipo, ele não é aquele assassino que a gente vê em outros shonens, que é o cara lá que só vai lá pra matar. Ele reflete muito pela experiência e pela vida de cada personagem. Cada menina que ele conhecia nos episódios que a gente vai vendo, ele vê, tipo, nossa, ela se sentia desse jeito, ela passou por isso. Como que é lidar com esse tipo de coisas que ela passou. Então, até mesmo o vilão final, você entende ele, por que ele era assim também, por que chegou todo no clímax. E o anti-herói que aparece ali, pra mim, ó, cereja do bolo. O menino... a gente não viu ainda. A gente não viu, o a gente Momo. parou no casamento. o Peach, O Não, bom. a gente viu o vocês começo do arco dos Dobutsukai. Da Do domadora zoológico. de hamster. Eu amei a domadora Nossa, de hamster. ela é gente. maravilhosa, maravilhosa. Ela é Eu já tudo. falei pro Almeco, eu já tenho que garantir a minha figure da Kinosaki e da Arashiyama. Essas duas eu tenho que ter. Agora, o que eu achei interessante desse anime é porque, pela sinopse, você não imagina o quão maluco ele é. Ele é uma loucura. Porque ele parece, né, fala de assassino, que usa inseto, mas é muito doido. É como se fosse um Naruto no mundo moderno, assim, o modo como as coisas são usadas, sabe? Então, a coisa parece que tá no realismo e de repente vai pra casa do
caralho, sabe? É muito legal. Eu gosto muito do fato deles terem personalidade diferente do que você espera. Do estereótipo. Do estereótipo. De shonen, né? Não é só porque o cara é grandão e todo fofinho, né? O cara dos insetos é grandão e todo fofinho, mas tem todo tipo... eu matei aqui, acabou. Aí o cara simplesmente desliga a parte do assassino e vai fazer outra coisa. E é uma coisa que você não espera daquele tipo de pessoa, por exemplo, né? Ou uma pessoa que, como a Kinosaki, ela é uma SAG, né? Que ela é uma trambiqueira de casamento. E ela ser tão envolvida com o amigo dela, sabe? Ele ser tão envolvido com o amigo. Eu não sei se ela se refere como ela ou ele, mas, né? Kinosaki é uma pessoa que ficou tão envolvida com o Gero que ficou... Você não espera que essa pessoa seja esse tipo, você espera que ela seja uma trambiqueira. E ponto. E é muito diferente do que você espera. E aí todos os personagens são completamente diferentes do que eles são apresentados. Então eles apresentam de um jeito e depois você vê que eles não são assim. E isso é muito surpreendente nos episódios. A menina da água, por exemplo, você não espera que ela seja uma personagem de peso, né? E depois ela vai, volta. É spoiler, mas ela é uma personagem de peso. Então você não espera que os personagens são aquilo. Porque ela não parecia nada, né? E todos os personagens, eles têm algum tipo de peso na vida do Hikaru, que ele é muito interessante. Ele crescendo, ver o desenvolvimento do personagem, que cresceu de um jeito e tá conhecendo o mundo de outro jeito, é muito legal. E é isso, gente. Eu recomendo muito vocês assistirem o Marriage Talks. E assim, continuando o que vocês estavam falando sobre a segunda temporada, ele foi confirmado a segunda temporada já. Maravilha. Mais um. Chegando aí. Eu acho que é a Jump Plus, né? Só pra concluir, eu acho que ela trouxe uma leva muito boa de animes que são diferenciados, obras, né? Não vamos falar apenas animes, que é uma publicação de mangá, que são diferenciados, mas que não tinham espaço nas publicações formais da Jump. Então, Marriage Toxin é um deles, então fico muito feliz aí que a Jump Plus trouxe tantas séries boas e segue trazendo. Então vamos para o próximo, sou eu? É você. Gente, eu vou falar de um anime que sinceramente eu não dava nada. Eu vi a sinopse e falei, isso vai ser chato. Viu o primeiro episódio, não gostei. Vi o primeiro episódio, não gostei, sabe? Foi uma indicação do Yan Ryu, inclusive, que é Nippon Sangoku, né? Nippon Sangoku, eu acho que de primeira ele já era uma estranheza pela estética, pelo estilo de animação, pelo estilo de narrativa e pelos próprios personagens. Mas, gente, foi um episódio que a gente assistiu o primeiro episódio, logo que começou a temporada. A gente não engajou muito. Nossa, mas aquele primeiro episódio é maravilhoso. Mas eu acho que é porque, primeiro, ele inclusive, ele muda, a estética dele muda do primeiro pro segundo, né? Porque é justamente pra dar uma sensação de ruptura, que agora começa uma nova narrativa, né? Porque a vida dele mudou drasticamente. O primeiro episódio, inclusive, é praticamente inteiro em preto e branco. É um prólogo o primeiro episódio. E, gente, a gente deixou acumular bastante episódio, até porque essa temporada a gente não teve muito tempo, então a gente acabou atrasando bastante, tava assistindo basicamente só Yomi no Tsugai e Witch Hat tava em dia. Todo o resto tava... E Nakamura-kun. Todo o resto tava atrasado. E aí um dia a gente sentou, vamos assistir Nippon Sangoku? E a gente não conseguiu parar. A gente foi assistindo. Então eu já começo falando que é um anime maravilhoso pra se maratonar. E cada episódio que acaba, você fica querendo saber o que vai acontecer. Os personagens têm muito carisma, né? Até o vilão, que ele é odioso. Mas aí, quando eu falo de carisma, eu digo que é um carisma pro mal. Ele é bem escrito. Exato. Ele é odioso, mas primeira vez que você vê o vilão, você pensa que é só um bosta, sabe? Tipo os do One Piece, aqueles caras que são super privilegiados do One Piece, que é o Ten e o Bito do One Piece, que são apenas ricos idiotas que se aproveitam dos seus privilégios. À medida que desenvolve o vilão, tu pensa, ele não é idiota, entendeu? Ele realmente, ele tá ali, maquinando tudo. Ele é um vilão asqueroso, odioso, mas muito bem feito, sabe? O papel dele de vilão. Os antagonistas dessa temporada, né? E aí eu não vou chamar eles de vilões, porque eles não são... Eu não os vi em nenhum momento como vilões. Eu acho que eles são apenas antagonistas do contexto em que o protagonista se encontra. Também são muito bons, né? Tem um deles que aparece e, tipo, o arco dele é bem curtinho, mas ele desenvolve muito, sabe? Num período tão curto. E tem todo aquele negócio de guerra, estratégia, você não sabe o que vai acontecer. O anime, ele consegue muito bem mostrar os dois lados da guerra,
os dois lados montando estratégias diferentes e você fica se questionando, meu Deus, qual é a estratégia que vai dar certo? O anime, ele não deixa óbvio. Mesmo que você possa dizer, é claro que o protagonista sempre vai vencer, mas tem momentos que você pensa, meu Deus, o que tá acontecendo? Eles vão perder, vai morrer aqui, vai acontecer ali. Então a gente ficou assim, vidrado assistindo Nippon Sangoku e eu gostei muito. Até porque o protagonista tem uma parte ali no meio da temporada que o protagonista praticamente desaparece. É verdade. Ele não tá no foco da história. Uhum. A gente acompanha tudo que tá acontecendo na guerra e ele não tá no front de batalha. Uhum. E aí você fica se perguntando em que momento que ele vai entrar, em que momento que ele vai ter alguma coisa pra fazer aí, né? E é até engraçado, porque por que ele não tá aparecendo? Porque ele tá lá, não tá fazendo nada. Mas foi dada uma missão a ele, e no momento que ele percebe a missão, é quando as coisas acontecem, né? Estamos tentando não dar spoilers. E o final da temporada foi, assim, um cliffhanger terrível. A gente ficou assim, não acredito que vai acabar aqui. O mangá, acho que tem 7, 8 volumes. O mangá não tem muitos volumes, então eu espero que... Eu não lembro se foi anunciado a segunda temporada já, mas eu espero que venha aí, porque... Então, gente, Nippon Sangoku, assistam, vale muito a pena. Inclusive ele foi lançado globalmente pela Amazon Prime, com legendas e dublagem simultânea. E a gente assistiu legendado, né? Eu acho que ele é um anime que causa muita estranheza pelo tipo de animação, como o Sosama falou no começo. Eu fiquei bastante surpreso, porque ele foi um anime muito popular. O pessoal no Twitter elogiou muito. Ele ficou aí no... Eu acho que ele foi muito elogiado. Eu acho que ele foi muito elogiado no primeiro episódio, sabe? Mas depois que foi passando... No primeiro episódio. Ele foi top 1 na Amazon. Na Amazon ele foi top 1. No Japão, quando acabou a temporada, eu não sei que acho que foi o Anime fez a votação e ele foi o anime mais votado como o melhor anime da temporada. E quando a temporada tava acabando, que o pessoal começou a comentar no Twitter, né, quais foram os melhores, ele era um dos nomes mais mencionados dessa temporada. É que eu vi mais assim pela questão de público, né? O pessoal do Ocidente não falou tanto assim dele, mas aqui no Japão ele explodiu. Gerou bastante coisa. Burburinho. Inclusive vai ter algum pop-up dele agora. Vai. Anunciaram que vai ter algum pop-up aí em Tóquio. É porque eu tô falando muito porque tem um chefe onde eu trabalho que ele sempre vem conversar comigo sobre anime. Aí eu sempre comento com ele, o que você tá assistindo? Aí ele falou, tô assistindo o Nippon Sangoku. Eu falei, nossa, é muito bom. Aí ele tá super, super empolgado pelo anime. É isso. Nippon Sangoku. Arrasou. Então vamos lá para a próxima categoria. Não, tem eu ainda. Tem o Daisuke. Porque o Daisuke foi falando, eu pensei que... Verdade. Mas eu vou falar rapidinho de Akane Banashi. É um anime que eu realmente não esperava muito. Eu esperava alguma coisa, porque é um mangá da Jump, que fez muito sucesso, mas eu confesso que eu tinha zero contato com Rakugo, não sabia absolutamente nada sobre Rakugo. Não assisti Genroku... Como é que é o nome? Showa Genroku, que é o outro anime famoso de Rakugo. Achei que seria um anime muito difícil, justamente por causa do Rakugo, que é um tipo de comédia japonês, né, tradicional, mas eu amei muito Akane Banashi. Ele tem aquela coisa de anime de esporte, mas sem esporte, com aquela coisa de anime de artes tradicionais, e ele foi lançado inteiro no YouTube, com legenda, eu acho que com dublagem também em português no YouTube, não tenho certeza, mas não ele foi lançado inteiro. Com legenda, com certeza. A gente assistiu pelo YouTube, inclusive, mas ele saiu também na Netflix. E, gente, ele é um anime lindo, a animação dele tá incrível. É um anime Jump, né? Então teve investimento. Mas ele é o padrão A da Jump. O medo que eu tinha, né, que é um anime, por ser um anime sobre Rakugo, era de não entender, né, o que se tratava. Mas ele faz um excelente papel em explicar o que é o Rakugo, explicar aquelas histórias que estão sendo contadas. A gente não vai assistir as histórias inteiras sendo contadas. Ele faz um sumário, né, um resumo das histórias. Porque o
Rakugo, ele é um tipo de comédia que é baseado em histórias meio que prontas, né? Tem as histórias tradicionais que eles repetem, inclusive lá pro final da temporada aparecem personagens que desvirtuam histórias, fazem versões modernas, mas de forma geral ele é um negócio de histórias prontas que a pessoa só vai fazer a atuação dela ali, né? O anime, ele faz um excelente serviço em explicar o Rakugo, em apresentar o Rakugo para gerações que não consomem Rakugo. E uma coisa muito interessante que a gente ficou discutindo quando a gente assistia é a protagonista, que é a Akane, né? Que ela começa a treinar Rakugo porque o pai dela foi expulso da escola de Rakugo pelo chefão que falou: todo mundo que se apresentou aqui vai pra casa do caralho, vocês estão expulsos. Sem motivo nenhum, sem explicar o motivo. E aí ela vai querer se vingar, então ela vai começar a praticar o Rakugo. Só que a gente quase não sabe o que ela pensa. A gente enxerga muito a Akane a partir da visão dos outros sobre ela, como os outros enxergam ela no palco, enxergam o que ela tá fazendo, interpretam a atuação dela. A gente não vê, por exemplo, ela planejando fazer tal coisa pra... Você vê ela, por exemplo, treinando, praticando. Tem alguns momentos de autorreflexão da personagem, mas muitas vezes ela não é uma personagem super expositiva. Por exemplo, tem cenas que você só vê ela em silêncio e não tem um pensamento dela. Então você não sabe exatamente o que ela tá pensando. Então eu acho isso uma construção de personagem um tanto quanto diferenciada, sabe? Tem umas cenas que você só vê ela e você tem que tentar empatizar com o que você tá vendo. O anime não vai te entregar o pensamento ou o planejamento dela, o que ela vai fazer. Ele está te entregando as ações dela. Até porque isso vem, né, como um plot twist no momento que ela se apresenta no palco. A gente só vê o plano dela quando a gente vê ela no palco executando o Rakugo. Exatamente. Então eu achei isso uma construção narrativa tanto quanto interessante, apesar de que isso nos pegou de maneiras diferentes, né? Isso me tirou, eu gosto muito mais dos outros personagens do que da Akane, enquanto pro Daisuke isso foi uma coisa que foi mais instigante, né? Mas realmente, todo o elenco de personagens é muito interessante, os outros alunos ali, né? Porque ela vai ter que se relacionar com cada um dos alunos para aprender alguma coisa diferente, né? Dos senpais dela. E o arco final é muito bom. Esse também foi um anime que a gente começou assistindo, aí a gente parava, e a gente assistia 2 episódios, aí parava, e aí no final a gente maratonou tudo. E foi muito gostoso de maratonar, inclusive recomendo, principalmente por causa do arco final, porque no arco final é uma competição, e se você não assistir a competição inteira, você vai pirar querendo saber até chegar à apresentação da Akane. É verdade. E a abertura é sensacional. Parece o tipo de anime que você ia gostar. Eu acho que também foi anunciado a segunda temporada de Akane Banashi. Eu acho que foi. Já foi confirmado a segunda temporada. Então, próxima categoria. É isso, agora a gente vai pra categoria final. Vamos falar sobre o 7x1. Vamos deixar o Yanryu falar, porque a gente falou os dois. A Umeko então, não tem um 7x1 dela. O 7x1 a categoria é das decepções, né? Todo dia é um 7x1 diferente. Qual foi sua decepção, Yanryu? A Umeko não se decepcionou, porque a Umeko não teve tempo de se decepcionar. Vamos lá, então, pra minha decepção dessa temporada foi o remake do Hokuto no Ken, né? Que eu tava esperando aí uma coisa mais perto do original, e o que eu ganhei foi um anime de 3D que ele comprimiu demais o original e tirou várias coisas legais. Ele pegou coisas pontuais, né, que são muito famosas do anime, só que eu queria algo mais pra, tipo, definir personagens, sabe? É tudo muito corrido. Não é só anime de porrada? Não, porque ele, no original ele te explica o mundo que ele tá contando ali. Por que aconteceu isso? Por que ele é um Mad Max, praticamente. E ali ele... Eu achava que era só anime de porrada. Não, ele tem uma história. E ele meio que comprimiu muito, porque eu acho que ele queria vender o Hokuto no Ken pra essa geração de agora que quer tudo super, super rápido. E não explicou nada da história, só ficou um anime de um cara querendo ir atrás da mulher. Então, eu achei isso muito decepcionante da parte desse remake, né? Eu tava querendo que se ele fosse
fosse explicar, o Hokuto no Ken explicava primeiro o mundo que ele tá, o que aconteceu, por que existem as escolas de cada técnica deles, né? E o que o anime mostrou só foi um cara indo atrás pra resgatar a mulher dele que foi sequestrada na história. E é isso, gente. Mas a música da abertura é muito boa. É, eu gostei, mas eu prefiro o original. E é isso, gente. A minha decepção foi Hokuto no Ken. A minha decepção, na verdade, foi uma indicação do Daisuke, né? e não foi só uma indicação dele. Foi uma indicação do Kojima e do Hideaki Anno. E aí eu acho que, começo de tudo, né? Ter tantas pessoas importantes, incluindo o meu marido, indicando um anime, eu acho que traz um peso. E aí a gente começou a assistir, eu achei o protagonista insuportável. A construção inicial de cenário é muito, tipo, jogado na Terra, né? A construção inicial de cenário é super jogado, é tipo assim, olha, na Terra tá aqui, de repente vieram os monstros galácticos e os humanos sofrem pra combatê-los. E aí um cientista que não tem rosto, que é o pai do personagem principal, basicamente, mas ele é apresentado apenas como um personagem genérico, o famoso cientista maluco, construiu um robô, entre aspas, suicida. Só que o menino entra no robô e, de repente, o menino que ele tem comichão, que é comichô, né? Que ele não sabe se comunicar com as pessoas, esse é o drama dele. Ele entra no robô e ele é um super piloto de robô. Então, um robô que era pra ser só um robô suicida, que era pra chegar e se explodir no monstro, virou magicamente um robô de combate super poderoso e o menino virou o herói da Terra. Aí eu penso, pra onde que isso vai, gente? Aí, de repente, dá um time skip, o menino já está no meio do espaço com uma missão da Terra para derrotar o ninho dos monstros. Isso tudo no primeiro episódio. É a introdução da série, tá? E aí, o robô que ele tinha já tá todo upgrade, e aí tu descobre que já se passaram sei lá quanto tempo, ele ainda não sabe falar com ninguém, ele tem um livro de autoajuda, como fazer amigos, que ele fica lendo sem parar. O robô, basicamente, é o único amigo dele, ele só consegue falar com esse robô, e aí a missão falha, o robô se suicida, e ele é enviado de volta pra Terra pra chegar e descobrir que se passaram não sei quantos anos, enquanto ele tava no espaço, na missão que falhou, e ele volta pra Terra, a Terra está numa grande era glacial. E aí a gente ficou assim, what the fuck? Foi um episódio. E aí vamos assistir o segundo episódio, porque de repente, né, foi só um prólogo, realmente era só um prólogo. E aí começou. Aí aparece que ele, do nada, aparece os monstros ainda estão na Terra, aí enfrenta um monstro com uma escavadeira, mas ele é super habilidoso, ele termina o monstro. Aí de repente aparecem pessoas, as pessoas estão no subsolo, elas se alimentam do monstro, e aí não sei o que, e eu fico assim, ai gente, não tá rolando, eu não gostei da animação, não gostei do personagem, o robô, até que achei o robô simpático, mas ele se explodiu, não sei se ele volta, né? O robô é meio Baymax. É, um robô bem Baymax, e eu fiquei pensando assim, talvez, se eu tivesse assistido mais, eu teria entendido o Hideaki Anno e o Kojima terem gostado. Mas o que eu assisti foi chato. E aí a gente não... enfadonho. Não terminou, mas eu ainda quero terminar de assistir Snowball World. Pois é, e aí é isso, foi uma decepção. Eu vou assistir sozinho quando eu for pro Brasil. E a minha decepção, eu vou falar bem rapidinho pra gente poder entrar aí na fala final, foi o Agents of Four Seasons, que é um anime que eu estava esperando há muito tempo. Eu tenho essa novel há muitos anos e eu nunca li, e eu esperava que o anime fosse me empolgar pra ler a novel, e ele não empolgou. A gente também assistiu pouquíssimos episódios. Acho que foram 3 episódios. Foi 3 ou 4 episódios, e ele é confuso, você não entende o que... Ele é muito bonito, a música, a encenação é muito bonita, mas você não entende nada do que tá acontecendo. É aqueles animes que faz muito mistério no começo pra revelar as coisas aos poucos, mas eu acho que dava de um pouco mais de informação, de contexto, pra gente entender por que aqueles personagens estão... esse drama todo, meu muito Deus, dramático, e você realmente não sabe o que tá acontecendo. Quando a gente chegou no último episódio que a gente assistiu, começou
dá um indício do que tava acontecendo, mas ainda assim é muito drama, você não consegue entender. A menina, a principal, ela é insuportável, ela fica... Não consegue falar, mana, tira essa manga da boca pra falar. Foi difícil. A novel é do mesmo autor de Violet Evergarden, que é um anime que a gente ama, mas infelizmente esse anime a gente não conseguiu. Eu também quero terminar ele, talvez eu termine enquanto eu estiver na minha viagem, mas é isso, Não rolou. Foi um 7 Parece que tem 30 horas pra botar esse em dia. Todos os animes que pode botar tudo de uma né? vez. Meu voo pro Brasil, menina, vai ser um anime atrás do outro. Vamos finalmente entrar aí, a gente tem um tempinho pra falar do grande maioral da temporada. Novamente, o Yeri e o Yomiko tiveram o mesmo anime, então falem aí. Qual é o Exa-Ven de vocês? Aí é o Dr. Stone, a terceira temporada Que é o final, né? É a temporada final. E a gente gostou muito que eles mostraram o resto do mundo. Apesar de que teve alguns detalhes, por exemplo, que eu achei que a parte que eles explorando o mundo foi muito corrida. Eu gostaria que tivesse mais uma temporada pra mostrar. A segunda parte dessa temporada final, eles terminaram chegando na Amazônia, né? E a gente pensou que ia ter um super arco dentro do Brasil, que eles iam mostrar todo o ecossistema do Brasil, o que dá pra extrair do Brasil. Eu mostrar mais brasileiros jogando futebol e fazendo carnaval. E foi muito corrido por causa que eles tinham que mostrar outros personagens, outros lugares aonde eles precisavam extrair materiais. Mas olha, eu vou falar uma coisa que é o que o Dr. Stone tem, que eu amo, que é toda a importância de todos os personagens. Nossa, sim. Isso aí eu adoro. O personagem que chegou agora, que é um moleque que mexe com relógio, né? Que ele é um especialista em relógios, né? Que tem pouco no mundo hoje em dia, né? A gente usa muito relógio digital, então especialista em relógios antigos não tem muito. E pra quem já viu um relógio antigo, né? Esses de ponteiro, sabe que ele é muito preciso, né? Ele tem que ser feito com muita precisão. E aí tem a importância do menino tá lá. E aí todos os personagens, incluindo os vilões, os que já foram vilões, eles se tornam parte do grupo do protagonista. E por que eles se tornam parte do grupo do protagonista? E qual que é a importância dele nesse arco novo? Todos eles têm uma certa importância. Então, todos os personagens têm valor. E isso eu acho muito legal, porque ter valor num mundo que parece que, né, só os caras mais fortes têm valor, só os caras mais inteligentes têm valor. Não, todo mundo tem o seu talento, todo mundo tem a sua importância. Isso porque a gente teve o plot da primeira temporada, que o vilão era o Tsukasa, né? Que era o Kokosei. O homem mais forte que existia. Ele era o Kokosei mais forte do mundo. E que no plot da primeira temporada, eles botaram que era o time dos homens mais fortes versus o time da ciência, né? E vendo como isso desenvolveu pra esse arco final, que a gente encontra o Tsukasa reconhecendo que o Senko estava sempre certo, que, tipo, não precisa ser um homem mais forte pra você trazer a construção de um mundo que, se não fosse pelo Senko, nunca aquilo teria acontecido na visão que o Tsukasa tinha no começo, sabe? Mas também, o final foi muito emocionante. Apesar de... eu sei que muita gente não gosta porque é uma ciência exagerada, mas eu acho que... E eu sei dos meus alunos que ele não é tão popular quanto eu gostaria que ele fosse aqui no Japão, porque eu imagino que, né, entre essa idade, entre 10 e 15 anos, seria o ideal para as pessoas assistirem o Dr. Stone para desenvolver esse interesse pela ciência. Então eu acho que é um tipo de anime que é muito importante, e ele, apesar dele não ser tão popular entre as crianças como eu gostaria que fosse, pelo menos meus alunos, né, são poucos alunos que assistem, né, eu acho que ele é um anime muito importante para os poucos que têm interesse da ciência, de continuar essa sede de conhecimento e ver que é importante, e também entender que só porque você é mais inteligente, você não é a pessoa mais importante, você também tem a sua importância. Os atletas têm a sua importância, e isso é muito legal desse anime. Ele me deixa muito feliz, ele me deixa empolgada, ele me faz chorar, ele me faz rir, ele é muito engraçado, eu sou apaixonada por todos os personagens. Não tem um personagem odiável, a não ser aquele velho filho da puta. Tem um personagem que é odiável, mas o resto não é odiável. As pessoas que você imagina que são pessoas ruins, elas têm motivo pra ser do jeito que elas são. Então, é um anime que me deixa muito feliz. Eu vou assistir ele de novo, só pela felicidade de assistir de novo. O legal todo desse arco que a gente teve com o Dr.
Dr. Stone. Quando teve o último episódio, o Boit, né, que é o desenhista do Dr. Stone, ele até postou nas redes sociais dele agradecendo por todos esses quase 10 anos aí de Dr. Stone em anime. Ele postou até uma ilustração da Kohako, só que ele se baseou com uma foto de cosplay de uma amiga nossa. E isso, tipo, reconhecendo que, tipo, se não fosse por todos esses fãs, assim, acho que o Dr. Stone não tava tendo tanta repercussão como ele tem. A gente, como cosplayer, a gente ficou muito emocionado com isso. Não só porque a gente conhece a Amero, né? Mas também porque autores de mangá, eles não... Tem muitos autores de mangá que não gostam de fãs, não dão esse valor pra fã, não entendem que se não fosse pelos fãs, você não ia estar onde você tá, sabe? E ver que uma pessoa deu esse valor pra um cosplayer, que é uma categoria de arte que tá tão, tipo, aqui no Japão principalmente, vista como uma coisa ruim, né? Tem essa fama de ser apenas pra mulheres peladas fazerem fama, e que não é verdade, mas ele reconhecendo isso, a importância dos cosplayers também pra divulgar a arte dele, a gente ficou muito feliz com isso. O Butch, ele tem meu coração eterno. O Inagaki também, né? O Inagaki também postou também nas redes sociais dele sobre esse post aí que o Boit botou. Foi bem legal acompanhar esse arco final do Dr. Stone. Teve até evento especial dentro do Fortnite, fazendo uma prévia. Não, foi bem legal. O evento mostrou um episódio mais longo do que o que foi lançado. Então o episódio foi gigante. Que foi uma prévia antes do arco final, antes de encerrar o anime. Foi bem legal. Vamos falar, deixa eu só fazer um comentário sobre o Amazonas, que foi muito legal, porque quando eles entraram na Amazonas, esse foi da temporada passada, né, do curso passado, mas eles falaram como você precisa ser muito foda pra você viver no nosso país. E ele mostrou coisas que nenhum outro autor que eu nunca vi, mostrando detalhes da Amazonas, da nossa fauna, da nossa flora, e ele falando do Brasil de um jeito que eu nunca vi ninguém falando. Isso foi muito legal, a gente como brasileiro vê isso, sabe? Porque o Brasil tem uma fauna, uma flora incrível, muito diversificada e muito mortal. E coisa que as pessoas acham que o Brasil é só florestas amazônicas, não. Ele foi falando de tudo que é perigoso, e especialmente onde eles estavam, na Amazonas, que é um lugar que é bonito, porém ele é muito perigoso se você não souber o que tá fazendo. E ele foi explicando isso de uma maneira que eu nunca vi. Nossa, é só Anaconda. Esse arco do continente americano podia dar uma temporada inteira, inteira. Sim, tinha que ter muito mais sobre isso. Eu gostaria que eles ficassem uns 2 anos na Amazônia só pra falar sobre a ciência por trás da floresta amazônica, mas não teve mais. Foi muito, muito legal ver um autor colocando esse lado do Brasil que a gente não costuma ver. Não é só futebol, não é só Anaconda, né? Não é só favela. Não é só favela, apesar de que o mangá da favela existe, né? Mas principalmente vocês que são da do norte, né? Sim. Sabe que pra sobreviver lá, vocês têm que, sei lá, andar de cipó, essas coisas. E eu espero muito que a Jump dê oportunidade pra eles lançarem o spin-off, né? Do Dr. Stone, que tem, que é a história do Byakuya, né? Em anime, né? Em anime. Ele é tudo pra mim, gente. O pai do Seiko. Gente, você sabe que eu gosto de tiozão, né? Ele é tudo pra mim. Ai, meu Deus, ele é muito bom. E é isso, gente. Dr. Stone, assistam, maratonem, que esse anime é maravilhoso. Quem gosta de ciência, quem quer mostrar pro seu filho, né? Tá na fase de educação aí. Ele é um anime muito bom. Não tem sexualização, nada. É só pura ciência. Meio exagerada, mas... Com violência. Com violência. Mas, ele mostra a ciência, assim, de um jeito que você cria gosto por ela, sabe? E é isso. A importância da ciência, né? A importância da ciência no mundo. E quem quiser que a Umeko Ryu faça um episódio só sobre Dr. Stone inteiro, deixe o seu comentário aí. Por favor. Eu assisti, eu tô atrasado 3 temporadas. Eu tô atrasado basicamente o Science Future. Então também posso adiantar aí e tentar participar desse episódio. Enquanto eu estiver no Brasil, ele vai estar assistindo Dr. Stone. E eu vou falar do meu maioral, do meu Hexa, que é o mais novo mangá, obra da Hiroma Arakawa, mesma autora de Fullmetal Alchemist, mesma autora de Gin no Sagi, mesma autora... Eu sempre confundo. Gin no Sagi. Sagi. E, enfim, que é Yomi no Tsugai, or Demons of the Shadow Realm. Como foi em português? Demons do Reino das Sombras, né? Gente,
Gente, vou ser sincero aqui, me cancelem. Eu não sou fascinado por Fullmetal. Eu assisti o Brotherhood, eu gostei do Brotherhood, mas não foi um anime da minha vida que nem é o anime de muitas pessoas. Mas o Yomi no Tsugai, eu não tava esperando que ele me pegasse da maneira como ele me pegou. Foi um dos meus animes, tipo, eu tinha que chegar a Daisuke, já saiu o Yomi no Tsugai? Nossa, já saiu o era Yomi no quinta-feira Tsugai? e ele tava. Hoje é dia do meu anime. Eu falo, não, é domingo. E eu ficava ansioso querendo assistir Yomi no Tsugai. E foi tudo. Eu tô, né, muito feliz. E ainda bem que é um anime que tem 2 partes, né? Então teremos aí mais um core de Yomi no Tsugai, mas maioral. E é isso, não tem nem o que falar, gente. Assistam Yomi no Tsugai agora. Se você não assistiu, vai agora assistir. E lembrando que foi minha recomendação e eu disse que eu estava dando gabarito. Você indicou Snowball Earth. Eu não nem te indiquei conto. Snowball Earth no episódio. Eu vou falar, Eu vocês não vão comentar que a minha aluna de 7 anos, e eu não sei nem se esse anime é apropriado para alunos de 7, crianças de 7 anos, Nunca mas é. ela é fascinada. Ela falou que foi o anime da tudo. vida dela. Tipo, a vida dela tem 7 anos, então eu não sei o quanto. Quantos animes Não ela é mais longo do que a vida dela. e ela tá assim, não, não tem anime melhor que isso. Nossa, é ela tudo. toda Eu emocionada sou- falando sobre anime. E Eu amo realmente, Yuri. Hã? Nossa, o Yuri é um personagem assim O incrível. Yuri é tudo, eu sou apaixonado por ele. Essa é a questão da Hiro Morakawa. Ela sabe fazer protagonistas que não são imbecis. Ela faz protagonistas que são fodas, que são inteligentes, kakoi. Eu não gosto do Edward, eu acho ele você imbecil. tá errado. Eu acho que o Yuru, ele é filho do Edo com Aro, porque ele parece uma mistura dos dois. Né? Ele é Gente, perfeito. Até a Yomi no irmã Tsugai, dele, ela é então. incrível. Asa. Eu não gostava dela no começo, né? Fiquei com ódio dela no começo. Mas depois ainda não gosto dela. Nossa, eu mas adoro ela. aceito. O Brosacon dela é muito bom. Dela é muito é. bom. Que a Eu adoro Hana-chan, gente. Nossa, a que Hana e o tem Gabo. o Tsugai do gatinho e do cachorrinho. Ah, tá, É tá. tudo. É tudo o Tsugai do cachorrinho. O cachorro, o cachorro é o GPS, né? É. É, o cachorro sai e o gato fica no celular. Porque o gato não sai de casa, gente. É muito perfeito. É tudo. E detalhe, né? A história tá só começando. Eu que leio o mangá, já vi muito mais do que está por vir. E felizmente a gente já tem aí uma segunda temporada. Uma segunda temporada Segundo não, né? cor. Segundo o anime cor. está continuando. A gente teve uma semana de folga que ele ficou em depressão. Eu fiquei todo dia perguntando, já saiu o Yomi no Tsugai? Hoje é dia que saiu o Yomi no Tsugai? É culpa da Copa do Mundo. Terceiro episódio. Mas muito feliz que você gostou do Yomi no Tsugai, porque agora eu posso comprar vários goodies de Yomi no Tsugai e meu marido vai ficar feliz. Então vamos lá falar do meu anime, que antes dele estrear eu já tinha falado que era o anime do ano, e eu continuo dizendo que é o anime do ano, que é o Tongariboshi no Atelier, Witch Hat Atelier, e eu tinha um medo, porque o mangá de Witch Hat Atelier, ele é muito, muito, muito incrível. Não só a história, os personagens, mas visualmente... A arte dele é A bonita. arte da Kamomi Shirahama é uma coisa muito absurda, assim, nível... ela tá no nível ali do Takehiko Inoue, assim, dos maiores desenhistas, do Miura Kenta. Eu jurava Então- que você ia falar o Togashi. Aí eu falei, o quê? Não, pelo amor de Deus. Ele não desenha mal, gente. Ele só tem brilho. Enfim, ela tá naquele nível, assim, dos mangakas artistas mesmo, sabe? E eu tinha muito medo que o anime não tivesse uma produção no nível da Shirahama. Eu acho que o anime é tão bonito quanto a arte da Shirahama? Não acho. Mas o anime fez o que era possível. Fez porque jus. era impossível. É tipo tentar adaptar Vagabond pra anime. Nunca vai chegar no nível de Vagabond. Tanto que ninguém quer pegar esse aí por causa do nível de arte que é o traço do Inoue pra esse mangá. Porque Exatamente. se você trazer um outro tipo de arte pro Vagabond, ninguém vai engolir. Não vai funcionar. E o Witch Hat, ele tinha essa dificuldade e eu acho que o Bug Filmes fez um excelente trabalho. Eles não tentaram transpor a arte da Shirahama, que é uma arte muito de quadrinho, muito, né, do preto e branco, do nanquim, pra animação. O que eles fizeram
foi trazer uma animação que estivesse no mesmo nível de excelência que a arte da Shirahama, mas dentro da estética de animação. Então, assim, quem acompanha anime viu vários episódios, né, várias cenas icônicas do anime que viralizaram no Twitter porque a animação estava absurda. A cena do Kifri usando a magia do dragão de água, eu tive uma pequena ereção naquele momento. Nossa senhora. Editor, não sei o que fazer com essa fala. Porque é um nível de arte animada que não tem o que... de tirar o fôlego de verdade, assim, sabe? Agora, assim, o Witch Hat Atelier, eu não me lembrava do ritmo dele. Eu sei que muitas pessoas não gostaram, porque ele é uma história mais devagar. E pra mim, isso foi o que fez ele brilhar como ele deveria brilhar. Porque ele não tentou apressar pra chegar logo nos arcos de ação, não. Ele foi desenvolvendo a história aos poucos, ele foi desenvolvendo os personagens, a relação entre os personagens, a confiança e a desconfiança entre os personagens. Nossa, a Gato e a Coco, pra mim, tipo, é a cereja do bolo desse anime. Da Gato sempre querer se provar, né, por causa que ela vem de uma família reconhecida, e ver de pouquinho a pouquinho ela reconhecendo o valor da Coco, uma menina que não tinha nada a ver com o mundo da magia, e vendo aquele caminhar engatinhando da Coco, vendo, tipo, aquele processo lento que a Coco tá tendo lá dentro, e aí a Gato vai, tipo, dando esse reconhecimento pra ela, bem nesse arco final que tá tendo agora, da primeira temporada. Pra mim, tipo, foi, meu, que da hora esse anime. E eu queria comentar que o Kifri, ele tem formação em diversidade e inclusão. Ele é o professor dos alunos que têm aquelas dificuldades que precisam ser acolhidos. A minha dificuldade desse anime é eu não tô vendo elas assistirem uma aula. Elas estão sempre tipo no canto, assim, cada uma no canto. Faz um círculo, mana. No seu tempo, faz um círculo aí, faz uns desenhos. Isso, tá indo bem, continua. Ai, eu amo quando ela tá desenhando, que o Kifri, ele fica com o olho brilhando vendo a Coco se desenvolver na magia. Ele me lembra um pouco o Tsukasa do Medalist. A paixão Deixa eu defender que ele tem as aulas do Kifri, porque eu não dou aula também no método tradicional, né? Ele é Paulo Freire, o Kifri. Mas assim, vou falar que a arte desse anime é uma coisa que realmente me tira o fôlego. Eles têm um quê de Ghibli quando eles mostram os detalhes, o que eu peguei, né? Na parte que eu peguei, foi a Coco colocando a vestimenta pela primeira vez. E os detalhes do como ela vestia a roupa mostra que a pessoa que planejou isso, ela fez um design de roupa muito específico que não existe, porém ele faz sentido. Ele é possível fazer. Então, algumas vezes, quando você tem design de personagem, é um pano saindo de um lugar que não tem como sair. Oi, Tales of. Que ali começa na frente e termina atrás e não faz sentido. E aí, quando eu tava olhando essa cena, eu ouvi algumas vezes, porque apareceu no TikTok pra mim várias vezes, esse detalhe dela colocando os botõezinhos e puxando a roupa pra frente, e você descobre que a roupa, elas são feitas em várias partes, e por mais que pareça um absurdo, ela tá fazendo muito sentido em termos de construção de roupa. Aquilo ali pra mim foi absurdo, porque em anime não faz sentido as coisas, e ali tá fazendo totalmente sentido pra mim. E aí eu soube, vendo as cosplayers, mostrando que o artbook, né, ele mostra o porquê que alguns pedaços da roupa são feitos de algumas maneiras. Eu tô muito interessada nesses artbooks, porque eu queria fazer a roupa do Kifri. Eu tenho ele aqui. Não, eu tô querendo esse artbook. E a roupa do Kifri, eu quero saber como ele é feito. Porque eu sei que a mangaka, ela sabe como fazer uma roupa. E isso me interessou muito, como é projetado a roupa, sabe? Tem mangaka que odeia cosplayer, que simplesmente faz o negócio e fala, se vira pra fazer esse pedaço de pano ficar voando do teu lado, sendo que ele não tá ligado a nada. Não, a roupa dela faz sentido e isso eu adorei. E é muito complexo. É um jeito de roupa muito complexo de fazer, porém faz sentido e eu adorei. Eu tô muito apaixonada. E a questão de como que funciona a magia, né? Você tem que fazer a esfera, só que, tipo, se o desenho lá dentro tiver uma seta mais
mais comprida que a outra, influencia todo como que a magia vai ser criada ali. Meu, é muito incrível quando você tem uma criação de mundo muito bem feita. É muito bem feito. É a criação do tipo de magia que é diferente do que você espera. Não é só você chacoalhar a varinha e falar Vingardium Leviosa. Inclusive, né, não vou me estender, mas eu acho muito interessante o discurso político dentro do anime, né, dentro da história, né, a questão dos abas retas. Não é aba reta, é chapéu de aba, a gente chama de aba reta aí. O chapéu de aba eu chamo de aba reta. Quererem e defenderem a liberdade da magia, enquanto os sem aba tem aquele negócio do controle, porque o descontrole da magia trouxe o caos. E aí você para pra pensar que no campo do discurso é muito fácil você se atrair pelo discurso dos chapéu com aba. Só que você vai parar pra ver os métodos deles, são métodos um tanto quanto controversos. Aí eu tô falando só de uma construção de narrativa ideológica ali, um conflito ideológico dentro do anime. E dentro do próprio universo dos bruxos de Sem Aba, existem também outras narrativas político-ideológicas. Eles podem ter tido a boa intenção de controlar a magia, porque a magia trouxe o caos, mas naquela sociedade que eles criaram tem muita discriminação, muito elitismo, né? Então, tipo, assim, você tem várias nuances acontecendo ali dentro. Eu acho que isso também dá uma discussão muito longa, não vou me estender mais, que já me estendi, que eu admiro também essa construção de universo. As coisas não são necessariamente preto no branco. E só pra finalizar, porque a gente já tá estourando o nosso tempo, duas coisas precisam ser faladas. A equipe de animação se apaixonou pelo Fudemushi, que é o mascote do anime, do mangá, né? E eles adicionaram mais cenas pro Fudemushi aparecer e ser fofinho. Então vale muito a pena, porque é muito divertido, é muito fofinho o Fudemushi. Eu amo Fudemushi. E a segunda coisa é Orugyo é o maior husbando desse ano, e é só isso. Nossa intenção agora é fazer cosplay dos dois, do Kiff E do Rugyo. A gente tá aqui, por isso que eu queria a roupa dele, né? Mas assim, antes de eu vou falar uma coisinha rapidinho que eu esqueci de falar, que o fato delas estarem crescendo e você mostrar como a cabeça das crianças funciona. Nossa, isso é muito dentro legal. de uma sociedade, como elas foram criadas, e ela descobrir que isso não tá certo, não tá exatamente certo, e do jeito que vocês falaram, não é preto no branco, e ver crianças descobrindo como é diferente do que a gente foi criado, é muito legal. Você quebrando o padrão que os seus pais ou sua família criou em cima da sua cabeça, pra você aprender que o mundo é mais do que aquilo que você aprendeu, e que o preto no branco, o que tá errado pra você e pros seus pais, às vezes não é errado pro mundo inteiro. Isso eu adorei nesse anime. É isso, gente. O que eu gostei também foi nesse arco final dessa primeira temporada, com a Rich e o garotinho lá que tá fazendo o teste com ela. Que eu achei incrível, assim, tipo, o menino que sempre foi criado se achando um lixo, sabe? Porque ele nunca foi reconhecido pelo professor dele, e a Rich tá lá, faz do seu jeito, você consegue fazer, você é bom nisso. Só que você se bota tanta pressão que você acaba não conseguindo fazer nada. Faz do seu jeito, se descobre, né? Esse reconhecimento que, tipo, é criança reconhecendo uma outra, sabe? Não são adultos, não são adolescentes, são crianças, e vendo que crianças têm essa noção, sabe, que eles têm limites, né, e esses limites deles, eles não precisam romper, eles podem viver do jeito que eles querem, porque eles ainda são crianças. Nossa, foi maravilhoso. Inclusive eu senti o que é de Japão no Yuni, mas também não vou falar não muito. só Japão, né, Vamos fazer Ásia, na vamos verdade. fazer um episódio só disso, gente. Certo, então se vocês quiserem ter um episódio inteiro sobre Witch Hat Atelier, comenta aqui. E só pra finalizar, esse foi o anime mais cruel, porque ele terminou a temporada no meio do arco, no momento que as coisas iam estourar. Então, sim. Frieza, por que você fez isso comigo, Frieza? 2 anos, você acha? Acho. Veremos, mas leiam o mangá, porque o mangá é perfeito, o mangá foi publicado no Brasil já. E é isso, vamos encerrar esse episódio que já está tocando a musiquinha. E
E é isso mesmo, Daisuke, tá tocando a musiquinha. Muito obrigado por você estar escutando este episódio ou assistindo, né, nosso episódio no Spotify e no YouTube, né? E se vocês quiserem falar comigo sobre o História ou Dr. Stone, vai lá no meu Instagram, @yanyu_oficial com 2 Fs. Se você, assim como eu e a Tominha, gostam de secais estranhos, vem aqui falar comigo no @omeko_mika. Se você também reconhece o valor de uma CDzinha, me acha lá no Blue Sky, @solução7. E se você também acha que Kifri e Orugyo são o casal do ano, venha conversar comigo em Daisuke_Rodio com 0 no lugar dos Os, no Twitter, Instagram, e acho que é só isso, né? É isso. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, né? Tchau, tchau.